Então, pessoal, hoje a aula vai ser sobre ondas e sobre começar, né, a falar o que é a equação de Schrödinger, né? Em que sentido, né? Por que ondas e a equação de Schrödinger? Porque a gente ouve falar com frequência que a equação de Schrödinger é uma equação de onda, né? Equação que descreve uma onda que que determina as propriedades do objeto quântico aí que a gente estiver estudando. Então a gente sempre fala da função de onda, a equação da onda, né? Então para a gente entender por que a equação de Schrödinger é a equação de uma onda, a gente vai ter que primeiro entender o que é a equação de uma onda. Então a gente vai descrever primeiro como é uma equação de uma onda clássica, né? Mostrar para ela por que uma equação com aquele formato é uma equação de uma onda, no sentido intuitivo da palavra. E depois a gente vai mostrar um argumento que leva dessa equação da onda clássica para a equação de Schrödinger. Então, mostrando que, bom, é uma equação de Schrödinger é uma extensão natural da proposição de uma onda clássica quando a gente introduz aquelas considerações de dualidade no contexto de uma equação de uma onda clássica. Então, o que a gente vai fazer hoje? Primeiro, a gente vai começar falando do que é uma equação de uma onda clássica. Tá? Então, e o que significa estudar isso aí. Então, a gente vai entender o que é uma equação de uma onda clássica. Todos os detalhes dela, para a gente poder falar de ondas, da equação da onda quântica de maneira com mais precisão. Então, a equação de uma onda clássica é uma equação do seguinte tipo: é uma equação que relaciona a derivada segunda de uma função que eu vou chamar de u em relação ao tempo, duas vezes, né? Com, aqui isso aqui vai ser uma constante, que a gente vai dar um nome já, colocar 1 sobre v ao quadrado, a gente vai ver por quê, mas isso aqui é uma constante, multiplicado pela derivada segunda da própria função em relação ao tempo duas vezes. Então, uma equação de uma onda é uma equação que relaciona a derivada espacial, né, derivada segunda, né, derivada segunda espacial, ou seja, da coordenada espacial do objeto, com a derivada segunda temporal. Então a gente está falando de um objeto que tem, um comportamento no espaço e no tempo, e a gente tem uma função, uma equação, que relaciona o comportamento no espaço desse objeto com o comportamento no tempo desse objeto. Tá? E essas duas coisas estão associadas por uma constante que vai assumir. Aqui a gente já colocou a gente já deu um certo significado ao colocar chama ela de 1 sobre v ao quadrado, mas tudo bem, a gente vai mostrar por que a gente está chamando disso de 1 sobre v ao quadrado. Mas o que interessa é que é uma constante, ou seja, a derivada segunda, a segunda derivada da função em relação ao espaço tem que ser proporcional à derivada segunda. A segunda, na verdade, é mais bonito falar segunda derivada, né? Derivada segunda acho que é um anglicismo. A segunda derivada da variação da função, ou seja, a segunda derivada da função em relação ao tempo. Sendo que u, né, nesse contexto aqui, u é a função da onda. Então, é a função de onda. Tá? Então, a gente tem uma função, a gente precisa derivar ela duas vezes no espaço, derivar elas duas vezes em relação ao tempo e mostrar que essas duas coisas são proporcionais uma à outra para que essa função seja uma função que caracteriza uma onda. Bom, por que isso é uma função, por que isso aqui é uma equação de uma onda, por que isso é uma função de uma onda? A gente vai entender isso escrevendo uma possível solução dessa equação, tá? Então, a gente vai ver que essa
que essa coisa que eu vou propor aqui, essa função que eu vou propor, é uma solução dessa equação, e aí a gente vai entender que essa solução dessa equação é uma coisa que é uma onda no sentido convencional da palavra, no sentido intuitivo da palavra. Então, o que é uma possível solução? Bom, para começar, é uma função que eu vou chamar de φ, para já usar uma notação que é comum na mecânica quântica, né? E ela é a função da posição e do tempo. Tá? Então, claro, ela tem que ser função da posição e do tempo para ter essas derivadas aí. E aqui eu vou propor uma coisa com o seguinte formato. Eu vou dizer que ela é uma constante vezes o cosseno de ômega-t vezes o seno de ômega-t, de kx, perdão. De kx, onde essas três coisas aqui são três constantes diferentes. A é uma constante, ômega é uma constante, k é uma constante. Então, essas aqui são três constantes diferentes. Então, o que eu simplesmente escrevi uma função, que é uma função da posição e do tempo. E a gente, o que vai fazer é, bom, primeiro entender que isso aqui é uma função que descreve uma onda no sentido que a gente entende que é uma onda. Segundo, vamos entender o significado dessas constantes aqui. Terceiro, mostrar que isso aqui é uma solução dessa equação, ou seja, que resolver esta equação, que é a equação da onda, nos leva a obter coisas com esse tipo de formato aqui, que é o que a gente entende que é uma onda. Então, para começar, por que isso aqui é uma função que descreve uma onda? Então, a gente tem duas coisas. A gente tem uma dependência espacial e a gente tem uma dependência temporal. Então, vamos fixar uma delas. Então, fixando t. Se a gente pega para um determinado t fixo, a gente tem que a função de x para t fixo é igual a uma constante que eu vou chamar de c vezes seno de kx, né? Porque dentro de c eu vou ter a vezes cosseno de ômega vezes o t fixo que eu escolhi. Então, dado um determinado instante de tempo, 2, 3, 4, tanto faz, toda essa parte aqui fica constante, entra para dentro da constante, e a gente tem uma função que é o seno de kx. A gente tem uma função que é o seno de kx. E aí, o que a gente tem? A gente vai ter, vamos desenhar isso aí. Então, uma dependência com x, né? Porque a dependência com t sumiu. Aqui a gente tem a função φ. E a gente tem função seno de kx. Seno de 0 é 0. Vamos botar o 0 aqui, né? Para 0 aqui. Né? Seno de 0 é 0. Então, a gente vai ter... Vou mudar de cor. A gente vai ter uma função do tipo seno. Então, tá bom. É uma coisa que se a gente tirasse uma foto da função... tirasse uma foto, ou seja, ao tirar uma foto, a gente fixa o tempo. Tirando uma foto de um objeto descrito, de uma coisa descrita por essa função aqui, a gente veria uma sucessão de máximos e mínimos dessa maneira aqui, que é o que a gente entende que é uma onda variando no espaço, né? Então, se a gente tira uma foto do mar, lá perto da praia, a gente vai ver que tem uma sucessão de máximos e mínimos, e a gente, isso aí é uma onda de água, né? Tá bom. Então, a dependência de φ com a posição é o que a gente enxerga como sendo uma onda. Bom, que é K, né? Então, olhando para isso aqui, que vai ser K? Daqui a gente tira, né, que a gente tem uma coisa que é o comprimento de onda, que é isso aqui, né? Vamos marcar, isso é a distância entre dois máximos, por exemplo, ou um ciclo completo da onda. Isso aqui é o comprimento de onda da onda. Né? Isso aqui é o lambda, que é o comprimento de onda. Então, lambda é o comprimento de onda. A distância entre dois máximos ou dois mínimos. Ou a distância percorrida por um ciclo completo da onda. Então, e esse ciclo está se repetindo, olha só, a cada vez que o argumento kx varia em 2π, né? Então, x igual a 0,
isso seno de 0. X igual a 2π, seno de 2π. X igual a 4π, seno de 4π. Esses são os ciclos completos da onda. Então, cada vez que kx é igual a um múltiplo de 2π, a onda se repete. Então, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que, então, esse k está relacionado com o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, mais distância tem que ser percorrida para o ciclo se repetir. Então, e o k está no numerador, então quanto maior o comprimento de onda, mais k tem que, na verdade, menor tem que ser k. E a gente vê que k é 2π sobre lambda. Por quê? Porque, por exemplo, se lambda agora é pequeno, né? Se lambda é 0,1, a gente vai ter seno de 2π dividido por 0,1 vezes x. Isso quer dizer que nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem que em x igual a 0, a gente tem uma situação e a gente tem isso aqui valendo seno de 0. E para qual x isso aqui vai valer o ciclo completo repetido, que é seno de 2π, né? Para isso aqui dar seno de 2π, o x tem que ser 0,1, né? 0,1. Tá vendo? Então, é exatamente o que a gente disse, né? O comprimento x que teve que ser percorrido para o seno dar um ciclo completo é o denominador desse k, né? Que é o lambda, é o comprimento de onda. Tá? Então, aqui o 0,1 é o comprimento de onda dessa onda. Então, se o comprimento de onda for grande, x vai ter que percorrer uma distância maior para completar um ciclo completo, ou seja, para ter uma repetição múltipla de 2π do ângulo percorrido no argumento do seno aqui. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar. Então, agora vamos fazer a mesma coisa. Então, a gente tem uma onda, né? Por que isso aqui é uma onda em x? É uma onda em x porque se a gente fixa t, é uma sucessão de máximos e mínimos periódica, que é o que a gente entende por ser uma onda. E aí, olhando para isso aqui, a gente percebe que essa constante k está relacionada com o comprimento de onda por 2π sobre lambda. Tá? Ela tem um nome, o nome dessa unidade aqui não é muito intuitivo, mas é o que a gente chama de número de onda. Tá? Número de onda. Né? A unidade do comprimento de onda é unidade de comprimento, então, por exemplo, centímetros, né? A unidade do comprimento de onda, portanto, o número de onda, nesse caso, se o comprimento de onda está dado em centímetros, a unidade seria um inverso de distância, centímetros a menos 1, tá? Então, essa é uma unidade comum, muito usada em espectroscopia de infravermelho, por exemplo. É uma unidade prática para usar, para falar de comprimentos de onda ou de frequências em espectroscopia de infravermelho. Tudo bem? Então, K, o número de onda, lambda, comprimento de onda. Agora vamos fixar x, né? Mesma coisa. Então, fixando x, a gente tem que a função é psi de x fixo, agora, t, vai ser uma constante vezes cosseno de ômega t, onde agora dentro da constante a gente tem a dependência de x, que está fixa porque eu mantive x fixo. Então vamos fazer o gráfico disso. Agora o gráfico é em função do tempo, então a gente vai desenhar em função do tempo. E a gente tem aqui, vamos botar o 0 no meio do gráfico para ficar. Esse aqui é o 0, da amplitude da função. E agora o cosseno de 0 é 1, né? Então a gente vai ter uma coisa que está fora de fase aqui, em relação ao de cima. E a mesma coisa, né? A sucessão, a distância entre
entre dois máximos ou dois mínimos, então aqui dois máximos. É o comprimento de onda, isso aqui é o comprimento de onda dessa onda aqui agora desenhada em T, só que agora tá vendo, esse comprimento de onda tem unidade de tempo, então tem que tomar cuidado, né? Então o que é? É o tempo, o comprimento de onda dessa onda agora tem unidade de tempo, então em vez de chamar de comprimento de onda, né, o que ela é? Ela é o tempo, então escrever explicitamente, né, isso aqui é o tempo de um ciclo completo. Não é a distância percorrida ao longo de um ciclo completo. Nossa, peraí. Tempo de um ciclo completo. Não é a distância percorrida no ciclo completo. É o tempo de um ciclo completo. E o tempo de um ciclo completo é o que a gente chama de período da onda. É o que a gente chama de período da onda. Muito bem, o que é a constante ômega agora, né? A constante ômega, né, vai ser a mesma coisa, né? Se a gente chama aqui de período, vamos chamar o período de tal, né? Então a gente vai ter que ômega vai ser 2π sobre tal. Tá? O que é ômega, né? O que é tal? Isso aqui é quanto tempo, tal é quanto tempo demora para a onda completar um ciclo completo. Então, ômega é 2π, que é uma medida angular, né? Ou seja, quanto é o ângulo de um ciclo completo dividido pelo tempo que demora para fazer um ciclo completo, tá? Então, isso aqui é ângulo, acho que é isso, né? É o ângulo, se tem uma palavra melhor para isso. É o ângulo de um ciclo dividido pelo tempo de um ciclo. E a gente chama isso, ou seja, quanto tempo, qual é o ângulo percorrido por unidade de tempo de ciclo, né? Então, por exemplo, se o caso mais simples, né? Se tal é igual a 1, significa que ômega é igual a 2π sobre 1. Tal é igual a 1 segundo. Significa que a cada segundo a onda percorre um ângulo de 2π de ciclo. E assim é a mesma coisa. Isso aqui a gente chama de frequência angular. Frequência angular. Que é isso, né? Qual que é o ângulo percorrido por cada unidade de tempo. Então, se a gente dividir isso por 1 segundo, significa que o ângulo percorrido, se o tempo de um ciclo é 1 segundo, o ângulo percorrido a cada ciclo é de 2π. Se o tempo do ciclo é 10 segundos, o ângulo percorrido a cada o ângulo percorrido a cada unidade de tempo é 2π sobre 10. Então, a frequência significa que a cada unidade de tempo, o ângulo percorrido ao longo da oscilação da onda é de uma fração do ciclo completo, que é 2π, dividido pelo tempo de um ciclo, que é o período. Então, isso chama frequência angular. E a frequência angular se relaciona, que é importante, né? A frequência angular se relaciona com o que é uma unidade mais natural, que é a frequência, dessa maneira. 2π ni, onde ni é a frequência. E que é frequência? Frequência é número de ciclos por segundo. Por unidade de tempo, né? Que o segundo eu estou falando por unidade de tempo. Frequência. Frequência é número de ciclos por unidade de tempo. Então, uma coisa que se repete 10 vezes por segundo é uma coisa que tem frequência 10 por segundo. Uma coisa que tem uma frequência de
0,1 segundo a menos 1 significa uma coisa que demora 10 segundos para sofrer um ciclo completo. Então, por que ômega é isso aí, né? Se ômega é igual a ômega, que é a frequência angular, é 2π vezes a frequência, isso quer dizer que a frequência é simplesmente o ômega dividido por 2π, que é 1, né? Porque ômega é 2π sobre tal, 1 dividido pelo período, tá? Que é uma coisa que a gente já sabe também. A frequência é 1 sobre período. Ou seja, se demora 10 segundos para a gente ter um ciclo completo da onda, a frequência é 1/10 de segundo. É 1/10 de segundo. É um décimo de segundo, não. É um décimo ciclos por segundo. Tá? A unidade disso aqui é a unidade inversa de tempo, né? Porque isso aqui tem unidade de tempo. O período tem unidade de tempo, evidentemente, né? Então, vamos supor que isso aqui tem unidade de segundos. Então, a frequência tem unidade de segundo a menos 1. E a frequência angular, o ômega, que é esse aqui, tem unidade de radianos por segundo. Então, as unidades ajudam a gente a entender e não se confundir sobre o que é cada coisa. Ômega é qual é o ângulo percorrido por unidade de tempo, é a frequência angular. Período é quanto tempo demora para um ciclo completo, unidade de segundos. E a frequência é 1 dividido pelo período, é quantos ciclos completos você completa por unidade de tempo. E aí a unidade é segundos a menos 1, é ciclos por segundo, né? Isso aqui é ciclos, que é uma coisa meio coisa sem unidade, dividido por segundo. Então, se você tem uma onda com uma alta frequência, significa que ela completa muitos ciclos por unidade de tempo. Uma baixa frequência, poucos ciclos por unidade de tempo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que aquela função original que eu coloquei aqui, que era o produto de uma função periódica no tempo por uma função periódica no espaço, né? O produto dessas duas coisas. Se a gente fixa o tempo, a gente tem uma sucessão de máximos e mínimos no espaço, que é o que a gente normalmente imagina que é uma onda, né? Uma perturbação com uma sucessão de máximos e mínimos. E o número importante, que é o K, é o que a gente chama de número de onda, que é o inverso, né, do comprimento de onda. É o ângulo de um ciclo completo dividido pelo comprimento de onda. E a outra coisa é que aqui a gente tem fixando a posição, e a gente agora olha para como varia essa onda em função do tempo. Então significa que a gente poderia estar olhando para um ponto fixo de uma onda se propagando na água, e a gente está olhando para aquele ponto fixo subir e descer, ao longo do tempo, e a gente está notando a altura daquele ponto fixo ao longo do tempo. Então a gente fixa x, v varia t, isso aqui também tem cara de onda, de tal maneira que o que a gente tem é uma perturbação ondulatória que se propaga tanto no espaço como no tempo, né? Então a gente tem esses máximos e mínimos que podem estar subindo e descendo no espaço e subindo e descendo ao longo do tempo. Isso é o que a gente entende por uma onda. Essa constante ômega é a frequência angular da onda, tá? Que é qual é o ângulo percorrido por o ângulo no espaço aí da propagação da onda percorrido por essa onda por unidade de tempo. E mais intuitivo é relacionar essa frequência angular com a frequência ou com o período da onda, que é o tempo que demora para uma oscilação completa, e a frequência é 1 sobre o período, e portanto a gente tem que a frequência é ômega dividido por 2π. Muito bem, tá? Então a gente aí tem que essa função aqui, que está desenhada aqui em cima, essa função é uma coisa que a gente acha que pode, sem muito sofrimento, enxergar que é uma equação de uma onda. Tá? Então isso aqui é uma equação que descreve uma onda que tem uma frequência angular ômega, que tem um número de onda k.
significa que tem uma frequência e que tem um comprimento de onda determinados. A frequência determina quantas oscilações faz por unidade de tempo, por isso a frequência está dentro do argumento que tem o tempo como variável, e o K é o que está relacionado com o comprimento de onda, portanto, por isso que está multiplicando a coordenada espacial como variável, tá? Então, isso aqui é conclusão, isso aqui é uma onda. É uma onda. Muito bem, isso aqui é uma onda, então a gente começou falando que isso aqui a gente deveria mostrar que é solução do que eu chamei de equação de uma onda clássica, que era essa coisa aqui. Essa equação de uma onda clássica é uma equação que relaciona a segunda derivada da parte espacial da onda com a segunda derivada da parte temporal da onda. Então a gente agora vai mostrar que essa função que a gente caracterizou aqui, que é uma onda, ela é uma solução dessa equação aqui. Tá? Então, ou seja, que resolver essa equação implica encontrar coisas com esse formato aqui, que são ondas. Então, vamos reescrever a equação aqui e vamos mostrar, isso aqui é importante, tá? Mostrando que φ de xt, que é igual a constante vezes cosseno de ômega t vezes seno de kx, é solução de derivada segunda de φ em relação a x duas vezes, igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada segunda de φ em relação a t duas vezes. Tá? Então é isso que a gente quer mostrar. E a gente vai, nesse processo de mostrar isso, a gente vai mostrar por que eu chamei essa constante aqui de 1 sobre v ao quadrado. Vai ser natural essa escolha. Então como a gente faz para mostrar isso? Mostrar isso aqui é importante, tá? Tem duas etapas. A gente primeiro tem que fazer a derivada de φ em relação a x duas vezes. Depois a gente tem que fazer a derivada de φ em relação a t duas vezes. E aí mostrar que essas duas coisas são iguais, exceto por uma constante. Tá? A gente não pode fazer a derivada aqui, igualar ela a outra derivada, porque a gente poderia estar começando com uma igualdade incorreta, né? com uma expressão falsa. Né? Então a gente tem até aquelas... Vocês já devem ter visto, às vezes, alguns truques na internet que você começa mostrando, sei lá, 1 igual a 2, e aí você consegue provar, fazendo uma série de operações matemáticas que parecem corretas, que 1 é igual a 2. Tá? Então, isso é errado. Você não pode partir de uma equação que você não sabe que está certa para mostrar que ela está certa. Tá? Então, a gente tem que fazer por etapas. Isso aqui envolve fazer duas coisas, portanto. Primeiro, a gente tem que fazer a derivada segunda de φ em relação a x duas vezes. Então, vamos fazer isso. Depois, a gente vai fazer a derivada de φ em relação a t duas vezes. E aí, vamos ver os dois resultados e ver se eles, de fato, diferem só pela multiplicação por uma constante. Tá? Então, bom, vamos derivar φ em relação a x duas vezes. Então, é em relação a x. Então, para essa equação, para essa parte aqui, a cosseno de ômega t é uma constante nessa derivação, porque aqui não tem nenhuma dependência em x. E aí vamos fazer as duas derivadas. É a derivada em relação a x. Vou fazer já a primeira derivada. A derivada do seno de kx é o cosseno de kx. Né? Então fiz a primeira derivada, só que multiplicado por k. Peraí, faltou multiplicar por k. Vezes k. Né? Então, a derivada do seno de kx é cosseno de kx vezes k, pela regra da cadeia. E agora esse k pode vir para fora já, né? Ele não é uma constante na segunda derivação. Esse k aqui é uma constante na segunda derivação, pode vir para fora e vamos fazer a segunda derivada. Então, a gente vai ter k a cosseno de ômega t vezes, mais para cá, e agora a derivada de cosseno de kx em relação a x, derivada cosseno é menos seno, então vai ser menos
vai sair o k de novo aqui, né? Menos k cosseno, perdão, seno de kx. E aí, simplificando essa expressão, isso aqui vai dar k vezes k, então vai dar menos k ao quadrado, cosseno vezes a, vezes cosseno de ômega t, vezes seno de kx. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar que a derivada segunda de φ em relação a x duas vezes é menos k ao quadrado, isso aqui é uma constante, vezes a cosseno de ômega t vezes seno de kx. E, bom, aqui, isso aqui é exatamente a própria função φ, tá? Então, a cosseno de ômega t vezes seno de kx é a função φ aqui em cima, né? Então, a gente pode escrever isso aqui de maneira simplificada como menos k ao quadrado vezes a própria função φ de x, φ de xt. Bem? Segunda coisa, né? Vamos calcular a derivada segunda da função φ em relação ao tempo, duas vezes, que é a segunda coisa que tem na nossa equação ali, multiplicado por essa constante lá. Então, mesma coisa, né? Então, vai ser a... Agora, o seno de kx é constante nessa derivação, vezes a derivada segunda em relação ao tempo de cosseno de ômega t. Tá? E aqui vamos ser um pouco mais rapidinho, né? A derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno. Então, vai sobrar cosseno de novo, né? Cosseno menos seno, seno, cosseno. Então, vai sobrar cosseno de ômega t de novo. E nesse processo, na primeira derivada vai sair, a derivada do cosseno é menos seno, vai sair menos ômega para fora. E depois a derivada do cosseno, do seno é cosseno, mas vai sair um outro ômega. Então, é exatamente a mesma coisa aqui em cima. Vai sair menos ômega ao quadrado, a seno de kx, cosseno de ômega t. E, de novo, o que a gente tem é que isso aqui é uma constante que é menos ômega ao quadrado, vezes a própria função. Tá? Então, φ de xt. Ok? Então, o que a gente tem, né, é que a derivada a segunda derivada da função em relação a x duas vezes é uma constante, que eu vou marcar em vermelho, uma constante, vezes a própria função. E a derivada da função em relação ao tempo duas vezes é uma constante, vezes a própria função. Logo, tá? Logo, como essas duas coisas são constantes, a gente mostrou que a derivada segunda de φ em relação a x duas vezes é uma constante vezes a derivada de φ em relação ao tempo duas vezes. Né? A gente mostrou isso, já que isso aqui, a derivada de φ em relação a x duas vezes dá uma constante vezes φ, e a derivada de φ em relação ao tempo duas vezes dá uma constante vezes φ também. Então, essas duas derivadas só podem diferir por uma constante que está relacionada com o valor dessas duas constantes aqui. Tá? Então, bom, qual que é esse valor dessas duas constantes? Né? Então, a gente tem que essa igualdade aqui, né, ela vai se satisfazer quando por um valor específico dessa constante C tem que ser, a gente vai ver, né, k ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. O menos vai sumir, então é como se a gente estivesse agora multiplicando essa função, essa solução aqui por 1 sobre ômega ao quadrado, cortando aqui, e essa aqui por 1 sobre k ao quadrado, então sumiria esse k ao quadrado. Então, a gente multiplicaria o k ao quadrado para cá, e se a gente substituir essa constante aqui, quer ver, vamos fazer isso, né?
a gente vê que o resultado dá exatamente o que a gente quer, né? Então, o que eu estou dizendo? Então, isso aqui a gente vai ter que a derivada segunda de φ em relação a x duas vezes é igual a k ao quadrado dividido por ômega ao quadrado, vezes a derivada segunda de φ em relação ao tempo duas vezes, tá? Ou seja, que 1 sobre k ao quadrado, derivada segunda de φ em relação a x duas vezes, é igual a 1 sobre ômega ao quadrado, derivada segunda de φ em relação ao tempo duas vezes. Vamos colocar o menos aqui na frente, ó. Menos 1 vezes k ao quadrado é a derivada segunda, vezes a derivada segunda de x duas vezes, é igual a menos 1 sobre ômega ao quadrado, vezes a derivada segunda de φ em relação ao tempo duas vezes. Por que que isso aqui, essa igualdade é verdadeira? Essa igualdade é verdadeira porque a derivada segunda de φ em relação a x duas vezes é k ao quadrado vezes φ. Então, menos 1 sobre k ao quadrado vezes isso aqui é igual a φ de xt. Né? Essa parte aqui é igual a φ de xt, porque φ de xt é exatamente aquilo ali. Né? Se a gente pega essa equação aqui, ó, e passa esse menos k ao quadrado dividindo para cá, φ de xt é menos 1 sobre k ao quadrado, derivada segunda de φ em relação a x duas vezes, que é o que está aqui. E mesma coisa aqui, isso aqui também é igual a φ de xt. Então, a igualdade é verdadeira para a constante valendo menos k ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente mostrou aqui em cima que a derivada segunda de φ em relação ao tempo duas vezes é menos ômega ao quadrado φ de xt, portanto, passa isso aqui dividindo para lá. φ de xt é menos 1 sobre ômega ao quadrado, derivada segunda de φ em relação ao tempo duas vezes, que é o que está aqui. Tá? Então, ok. Tá certo. Tá certo. O que é C, que é ômega ao quadrado sobre k ao quadrado? Tá? Vamos agora substituir as definições de k e de ômega para ver o que é esse C, né? C, que é k ao quadrado dividido por ômega ao quadrado, k a gente viu ali em cima que é 2π sobre lambda. Então, k é a frequência, é o número de onda, que é 2π sobre lambda, que é o inverso, é 2π dividido multiplicado pelo inverso do comprimento de onda. Isso aqui é o quadrado, né? Isso é o k. E o ômega é a frequência angular, que é 2π vezes a frequência, né? Que é 2π vezes a frequência é 1 sobre o comprimento de onda, então isso aqui é 2π vezes frequência é 1 sobre comprimento, sobre período, então isso aqui é 2π sobre o período ao quadrado, 2π sobre o período, lembrando que isso aqui é igual a, isso aqui é a mesma coisa que 2π vezes a frequência, que é igual a 2π vezes 1 sobre o período. Tudo mesma coisa, representado de diferentes maneiras. Então, essa constante vai ser 2π sobre lambda ao quadrado, dividido por 2π, dividido por 2π sobre período ao quadrado. Tá? Então, o 2π ao quadrado vai cortar. Isso aqui vai dar lambda ao quadrado dividido por período ao quadrado. Certo? Lambda ao quadrado, perdão, tá, isso aqui está no denominador, é o contrário, né? Então, o lambda vai estar no denominador, porque ele está no denominador da equação de cima, e o período vai estar no numerador, portanto, vai estar no numerador do resultado final. Então, isso aqui vai ser período ao quadrado, dividido por lambda ao quadrado, que é a mesma coisa que período ao quadrado dividido, período dividido por lambda ao quadrado. E o que é período dividido por lambda? O que é lambda, que é comprimento de onda, dividido por período?
Lambda é distância percorrida pela onda em Velocidade. velocidade, isso mesmo. Lambda é distância percorrida pela onda em cada ciclo. E período é o tempo de cada ciclo. Então, isso é distância percorrida pela onda, distância por ciclo. E isso aqui é tempo do ciclo. Então isso aqui é a velocidade da onda, né? Então isso aqui é o inverso disso ao quadrado, então isso aqui é 1 sobre a velocidade ao quadrado. Velocidade da onda ao quadrado. Então, a constante natural que a gente vai colocar na expressão da equação de onda é 1 sobre a velocidade ao quadrado da onda. Então, que é o que a gente tinha lá em cima. Né? Então, essa é a equação da onda. E ela diz que a derivada segunda derivada da função φ em relação à posição duas vezes é 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado. Então, agora a gente pode dizer que isso aqui é a velocidade da onda ao quadrado. Se vê, né? Velocidade da onda. Velocidade da onda. Então, essa é a velocidade da onda mesmo. E a equação relaciona a segunda derivada da posição da variável de posição da onda com a segunda derivada da variável de temporal da onda, e a relação entre essas duas coisas é dada pelo inverso do quadrado da velocidade da onda. Tá, então, o que a gente mostrou? Vou recapitulando o que a gente fez até aqui. O que a gente mostrou? A gente primeiro, disse que a gente vai estudar ondas, tá? Então a gente disse, olha, a equação de uma onda é uma coisa que tem essa cara aqui. É uma coisa que relaciona a derivada segunda em relação à posição de um objeto com a derivada segunda em relação ao tempo desse mesmo objeto. Esse mesmo objeto é uma função. E a gente aí propôs, olha, vamos ver se isso aqui é solução. A gente propôs uma forma para uma solução daquela equação lá em cima. E a primeira coisa que a gente fez foi mostrar que essa solução proposta, primeiro ela tem as características que a gente espera de uma onda, né? Então ela oscila no espaço, ela oscila no tempo, ela tem uma frequência, ela tem um comprimento de onda, então ela é o que a gente chama normalmente de uma onda. Tudo bem, aí a gente pega e mostra que aquilo ali é solução da equação da onda. Então, vamos grifar aqui. A gente essa coisa aqui, essa função que a gente propôs e que tem as características do que a gente entende por serem as características de uma onda, a gente vai mostrar que é solução da onda. Agora, isso aqui é importante, mostrar que isso é uma solução da onda envolve duas coisas, então envolve calcular o lado esquerdo da igualdade e depois calcular o lado direito da igualdade e mostrar que o resultado, de fato, está de acordo, que o resultado, independentemente calculado para cada um dos lados, os dois resultados independentes, de fato, só diferem por uma constante. Então, a gente mostrou isso aqui, que eles diferem por uma constante. Então, eles são. Aí só faltava definir, dados os parâmetros dessa onda em particular, qual que é a constante que relaciona essas duas coisas. E a constante vai dar k ao quadrado sobre ômega ao quadrado, que a gente mostra que é 1 sobre a velocidade ao quadrado. Por isso que a gente chama na equação original, porque a gente já sabe esse resultado, a gente chama essa constante de 1 sobre v ao quadrado de cara. A gente poderia chamar ela de c aqui, mas já que a gente já sabe, né, obviamente que o resultado vai ser 1 sobre a velocidade ao quadrado da onda, que essa é a constante que vai permitir que a igualdade se satisfaça, a gente já chama ela de 1v ao quadrado lá em cima. Então, perfeito, a gente tem, tá entendido até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Então, a gente tem uma coisa, uma função, que é uma função de uma onda, e essa onda é uma equação cujas soluções têm cara de onda, e, portanto, e a gente mostrou que aquela equação que a gente chamou de equação de onda, efetivamente é o que satisfaz aquela equação como resultado. Tudo bem até aqui? Sim.
Aí, obrigado. Então aqui vamos fazer um tracinho. Agora vamos olhar, deixa eu aqui. Agora vamos separar, ó. A gente vai agora olhar para a parte espacial dessa onda com um pouco mais de detalhe. Cadê? Aqui, um giz. Então a gente vai aqui olhar com um pouco mais de detalhe a parte espacial. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai escrever que essa função, vamos chamar ela de φ(xt), né? φ(xt), simplesmente vai escrever ela como... perdão, vamos chamar de φ aqui, ó. Vamos chamar de u de xt, que é o nome mais genérico que eu dei para a onda lá. E eu vou chamar de φ de x vezes cosseno de ômega-t. Então, é a mesma coisa que lá em cima, só que dentro de φ de x, eu embuti a dependência espacial da onda. Então, no caso lá em cima, φ de x seria a vezes seno de kx. Tá? Então, naquele caso lá em cima. De tal maneira que isso aqui dado, né, o cosseno varia entre 0 e 1, então isso aqui vai definir qual que é a amplitude da onda em função do tempo, né? Para cada tempo, o valor de φ de x define qual que é a amplitude da onda. Então, isso aqui vai ser a amplitude da onda em cada ponto do espaço, né? Ou seja, dado um determinado tempo, quem determina qual que é a amplitude da onda é o valor de φ de x, tá? Se φ de x é 1, isso aqui pode valer 30 ou pode valer 5, então a gente está escrevendo a amplitude da onda como função de x, uma função separada aqui que a gente vai chamar de φ de x, para não especificar exatamente o que ela é agora. E aí a gente vai escrever aquele lado esquerdo da equação simplesmente de maneira genérica. Então a gente vai ver que a derivada segunda de u de xt em relação a x duas vezes, que é o lado esquerdo da equação da onda. Parte do cosseno de ômega-t é constante, então a gente vai escrever como cosseno de ômega-t vezes a derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes, tá? Então não fiz nada de demais aqui. Eu simplesmente, em vez de detalhar o formato da função φ de x, eu mantive ela como uma coisa genérica. O lado direito da equação era 1 sobre v ao quadrado, vezes a derivada segunda de u em relação a x e t em relação ao tempo duas vezes. E isso aqui é 1 sobre v ao quadrado. A parte espacial de φ de xt não entra na derivada, então a gente vai escrever φ de x vezes, e a derivada da parte temporal a gente sabe fazer, que é menos ômega ao quadrado, a gente já fez lá em cima, cosseno de ômega-t. Então, se a gente deriva esse cosseno de ômega-t duas vezes, a gente tem derivada cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno, então volta a ser cosseno de novo, sai um menos ômega, depois sai um ômega e sobra esse menos ômega ao quadrado nesse produto aqui. Então, agora vamos igualar esses dois lados. A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que sem especificar exatamente quem é f de x, tá? Então, fazendo a mesma coisa que lá em cima, sem fazer essa especificação. Vamos igualar essas duas equações. Então, a gente vai cortar, né? Ao igualar essas duas equações, esse cosseno aqui vai cortar com esse aqui. E a gente vai ter que derivada segunda da função espacial, da parte espacial, em relação a x duas vezes, é igual a menos ômega ao quadrado sobre a velocidade ao quadrado,
multiplicado pela própria φ de x. Tá? Então, tá vendo? Corta o cosseno aqui com esse cosseno aqui, derivada segunda vem para cá, sobra menos ômega ao quadrado sobre v ao quadrado multiplicado por φ de x. Então, isso aqui é simplesmente uma maneira de escrever, supondo que o que a gente fez aqui, né? Então, isso aqui é a equação da parte espacial, dado f de t, a parte temporal, igual a cosseno de ômega t, nesse caso aqui. Então, a gente tem um exemplo. Na verdade, isso aqui, a gente vai falar disso mais para frente, mas simplesmente a gente escreveu a função como um produto de uma parte espacial por uma parte temporal, e aí isso permite que a gente resolva, como as duas partes são independentes, né, como o φ de x aqui é independente do ômega t, e a gente tem as derivadas, a gente não tem as derivadas cruzadas aqui, a gente simplesmente pode resolver a parte temporal de um lado e ficar só com uma equação que só depende da parte espacial. Então aqui a gente tem a solução, a equação essencialmente resolvida para a parte temporal, sumiu o tempo da história aqui, e porque a gente já propôs qual que é a forma exata da solução da parte temporal, que era o cosseno de ômega t, e agora a gente tem uma função, uma equação, cuja solução nos daria qual que é a dependência espacial dessa onda. Tá? Então a gente tem uma equação só para dependência espacial. E aí a gente vai agora fazer uma substituição, que é a seguinte, né? A gente tem aqui menos ômega ao quadrado sobre v ao quadrado. Então, a gente vai voltar atrás e voltar a escrever essa expressão aí em termos do que significa um ômega e do que significa v, né? Então, ômega com ômega igual a 2π sobre o período, né? Certo, né? Deixa eu só, né? Que eu me ponho essas coisas para não errar na conta aqui. Ômega é igual a 2π sobre o período e a velocidade, esse aqui é mais intuitivo, né? A velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, né? Então, ômega ao quadrado vai ser igual a 2π ao quadrado, ou seja, 4π ao quadrado, igual a 4π ao quadrado dividido pelo período ao quadrado, e v ao quadrado é igual a lambda ao quadrado dividido por período ao quadrado, de tal maneira que ômega ao quadrado dividido por v ao quadrado, então divide por isso, vai cortar o período, é 4π ao quadrado, 4π ao quadrado dividido por lambda ao quadrado. Então, vamos escrever a constante agora dessa forma, e a gente vai ter a mesma equação de cima, trocando o valor dessa constante. Então, a gente tem derivada segunda da função em relação a x duas vezes, da parte espacial da função, vai ser igual a menos 4π ao quadrado dividido por lambda ao quadrado vezes a própria função, ou, o que é a mesma coisa, tá? Eu só vou passar para o lado de lá. A gente tem a equação escrita dessa maneira aqui. Derivada segunda da função em relação a x duas vezes, mais 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado φ de x igual a zero. Tá? Só passei aquilo lá para o lado de lá. Passei o termo da direita para o lado de lá. Então, a gente tem essa aqui. Tá? Muito bem.
Qual que é a analogia que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente vai entrar, a gente simplesmente, ó, fez uma proposta para a solução para a componente espacial da equação da onda, resolveu o lado espacial, obteve uma equação agora que é dependente, o lado temporal, agora tem uma equação que é dependente só da parte espacial, e simplesmente mudou a constante que aparecia aqui para simplificar um pouco, a gente vai ver que isso vai simplificar pelo que a gente pretende fazer agora. Então a gente simplificou, rearranjou um pouco a equação, e agora a gente tem uma equação para a parte espacial. Então isso aqui é uma equação cuja solução nos dá φ de x. Então, resolver essa equação significa encontrar uma função que me dá a dependência espacial da onda que eu ainda não resolvi. Tá? Se a gente substituir aqui e colocar seno de kx aqui, isso vai ser uma solução dessa equação. Ok, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu só conferir aqui. Agora o que a gente vai fazer é o que, em princípio, não precisa fazer sentido nenhum, né? Que é que a gente tem, isso aqui é uma equação de uma onda clássica, tá? Onda clássica. Isso aqui é a equação de uma onda clássica. Muito bem. Agora a gente vai simplesmente dar um salto, né? E a gente vai propor uma maluquice, que é o que o de Broglie propôs, que é dizer o seguinte, né? Vamos usar P momento igual a H sobre lambda como propôs de Broglie. O que é P igual a H sobre lambda? Isso aqui é o momento de uma partícula, né? Relação entre momento de onda. Isso aqui é a relação entre momento e comprimento de onda para uma partícula. Que, em princípio, vamos de novo repetir isso aqui, né? Essa relação entre comprimento de onda e momento para uma partícula, ela só faz sentido a posteriori, ou seja, só faz sentido dizer que existe uma relação entre alguma coisa, que é um comprimento de onda, e o momento, que é a massa vezes a velocidade, de uma partícula, depois que você mostrar experimentalmente que existe essa estranheza na natureza, que é a dualidade. Tudo bem, a gente já sabe que ela existe, então a gente vai usar isso aqui, mas evidentemente isso aqui não precisaria, por princípio, fazer nenhum sentido, tá? E assim como o que a gente vai fazer daqui para frente, também não teria por que fazer nenhum sentido, porque a gente vai pegar a equação de uma onda clássica, que é essa aqui, tá? Que é a parte espacial da equação da onda clássica, e a gente vai substituir o comprimento de onda dessa onda, que é uma coisa bem precisamente caracterizada. O que é o comprimento de onda de uma onda? É a distância que existe entre dois máximos, dois mínimos ou qualquer dois pontos que relacionam o ciclo completo da onda. Então, não tem nada de estranho na equação aqui de cima. O comprimento de onda é o comprimento de onda da onda. E agora a gente vai simplesmente substituir esse comprimento de onda pelo momento, tá? Pelo momento de uma partícula relacionada. Tá? Coisa que não precisaria fazer menor sentido, porque uma onda não é uma partícula. Mas aqui a gente vai fazer isso porque a gente sabe que vai levar para um resultado que dá um indício para a gente de onde surgiram as equações da mecânica quântica originalmente. O que eu vou fazer, importante, não é uma demonstração, é só uma argumentação que nos leva a uma equação correta que, se
se testada e refletir dados experimentais, poderia ter significado físico, que é o que de fato aconteceu. Então, como a gente vai fazer isso? Tá? Então, essencialmente, a gente vai fazer isso aí mesmo. A gente vai pegar esse comprimento de onda escrito em função do momento e vai substituir o comprimento de onda da equação que está aqui em cima pelo momento. Tá? Mas antes a gente vai fazer outra coisa. A gente vai perceber, né, que a energia de uma partícula clássica grifando aqui, partícula clássica, é energia igual, é a energia cinética mais a energia potencial. E a energia cinética a gente pode escrever na forma P ao quadrado sobre 2m, tá? Com P igual a mv, né? Isso aqui é P igual a mv, então isso aqui é a mesma coisa que mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial. E a energia potencial é geralmente só dependente da posição, né? Ou seja, se você tem, por exemplo, energia potencial gravitacional. Qual que é a energia potencial gravitacional do objeto? Depende da altura do objeto. Não depende do tempo, né? A energia potencial gravitacional dele, se ele está a 1 metro, é a mesma hoje e amanhã se ele continuar a 1 metro. Não é uma coisa explicitamente dependente do tempo. A energia potencial eletrostática de um elétron também. Depende de onde ele está em relação ao núcleo, não do tempo, né? Ou seja, um elétron na mesma distância do núcleo em dois instantes diferentes tem a mesma energia potencial. Então, a energia potencial é geralmente, na maior parte dos casos, explicitamente dependente da posição, mas não do tempo. Se a energia do sistema é P ao quadrado sobre 2m mais V de x, a gente pode reescrever essa mesma equação da seguinte maneira. Vamos isolar o momento aqui. Momento, o que vai ser? Vai ser a energia menos a energia total menos a energia potencial, multiplicado, tudo isso aqui multiplicado por 2 vezes a massa da partícula, e raiz quadrada. Então, tá aqui. O momento de uma partícula pode ser escrito em função da energia da partícula e de sua energia potencial dessa maneira aqui. É 2 vezes a massa da partícula vezes a diferença da energia total menos a energia potencial da partícula. E aí, vamos usando P igual a H sobre lambda, que é a mesma coisa que lambda igual a H sobre P, a gente vai fazer essa associação absolutamente estranha, que é afirmar que o comprimento de onda associado da partícula é H dividido pelo momento. Então, H dividido pela raiz quadrada de 2m e menos v de x, 2m vezes a diferença da energia total menos a energia potencial da partícula. Então, de novo, isso aqui não deveria fazer nenhum sentido, é uma associação completamente sem pé nem cabeça, porque a gente está associando o comprimento de onda de uma coisa com a energia total e energia potencial de uma partícula clássica, então isso aqui não precisaria ter nenhum significado em princípio. O fato disso ter algum significado decorre de que a natureza tem essa estranheza da dualidade de onda-partícula. E o que a gente vai fazer é substituir esse comprimento de onda nessa equação aqui. Tá? Então a gente vai substituir o comprimento de onda da partícula calculado com aquela expressão na equação que me daria a solução da parte espacial de uma onda normal, onda de água, onda de som, onda de violão clássica. Então a gente vai substituir o comprimento de onda calculado a partir das componentes de energia de uma partícula clássica, o que é a expressão que sai da proposta de de Broglie entre comprimento de onda e momento, tá? Na equação da parte espacial de uma onda clássica. Então vamos substituir isso aqui, vamos repetir aqui a equação para poder ficar arrastando a tela. A gente vai substituir isso aqui naquela equação da onda clássica, que é, não precisa mais de derivadas parciais aqui, porque a gente só tem uma variável, derivada segunda da parte espacial
da onda em relação a x duas vezes, mais 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado, essa é a mesma equação que estava lá em cima, vezes a função de onda espacial é igual a zero. Então, a gente vai substituir o lambda aqui, tá? E a substituição do lambda aqui, a substituição desse lambda, né? Olha, vai ter esse h que vai ficar no denominador elevado ao quadrado, e tudo isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, na verdade, vai facilitar um pouco a nossa conversão, e vai ficar no numerador e ao quadrado. Então, a gente vai ter que a derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes, mais 4π sobre h ao quadrado, tá? Multiplicado, aqui é lambda ao quadrado no denominador, isso aqui vai para o numerador, então vai aparecer multiplicado no numerador por 2m e menos v de x, multiplicado pelo φ de x que está aqui, igual a zero. Então, temos essa expressão. E aí o que a gente vai fazer simplesmente é rearranjar. Primeiro a gente vai chamar. Então, vamos simplificar essa constante aqui, chamando h cortado de h sobre 2π. Essa é uma notação usual, né, na mecânica quântica, né? H com uma barrinha, porque esse h sobre 2π aparece com muita frequência. Então, foi definida uma nova letrinha chamada h cortado. Então, a gente vai substituir 4π sobre h elevado ao quadrado por 1 sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então, essa é uma primeira substituição que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter aqui 2m sobre h cortado ao quadrado. Então, agora vamos separar essa expressão da seguinte maneira. Vamos ter derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes, mais 2m dividido por h cortado ao quadrado, tá? Que é o que sobrou aqui. Aí vamos separar isso aqui em dois termos, então vai ter uma energia vezes φ de x, mais, de novo, né, 2m sobre h cortado ao quadrado, aliás, menos, vamos colocar menos por causa desse menos aqui, menos 2m sobre h cortado ao quadrado vezes v de x vezes φ de x igual a zero. Tá? Então, vamos fazer flechinhas aqui para ficar mais claro. Esse v de x está aqui, e aí esse φ de x entra aqui também, e esse φ de x entra lá também, porque está aplicando a distributiva. 2m sobre h cortado ao quadrado vai aparecer nos dois termos, e o e vai aparecer nesse termo aqui, que é o termo da distributiva. E aí, para terminar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse termo, primeiro, vai multiplicar tudo, vai multiplicar toda essa equação por menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Então, a gente vai multiplicar a equação. A gente vai multiplicar a equação inteira por menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então, esse termo menos h cortado ao quadrado sobre 2m vai ficar multiplicando essa derivada aqui. Aí vai ficar um menos multiplicado por esse termo de energia, mas vai sumir essa constante. E aqui vai ficar mais e vai sumir essa constante aqui também. Tá? Então, e aí a gente vai... Bom, vamos fazer isso primeiro. Vamos fazer por partes. Então, vamos fazer isso primeiro. A gente vai ter menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de φ de x em relação a x duas vezes. Aí aqui some isso aqui, então vai ser menos e φ de x, mais v de x, φ de x, igual a zero. E aí, para terminar, a gente vai pegar isso aqui e jogar para o lado de cá, já que ele está com um negativo aqui, para ficar tudo com números para ficar positivo. Sei lá, é a maneira usual de apresentar isso.
a gente vai pegar esse termo que tem energia total e jogar para o lado direito. E a gente vai chegar na seguinte equação. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da parte espacial da função em relação a x duas vezes, mais energia potencial vezes a própria função, é igual a energia total vezes a própria função. E isso aqui, é a equação de Schrödinger. Isso aqui é a equação de Schrödinger, com uns detalhezinhos, né? É um caso específico da equação de Schrödinger, que a gente mostrou ela aqui, mais ou menos como a gente chegou nela, só para a parte espacial, né? Ela é para a parte espacial. Em uma dimensão. Só tem uma variável x aí, né? Não tem x, y, z, não é tridimensional nem bidimensional. Isso aqui é a equação de Schrödinger em uma dimensão e expressa para a parte espacial, na qual agora a gente tem uma função de onda, né? Então, φ de x é uma função, é a parte espacial da função de onda espacial. E é a energia total da partícula clássica, tá? E V de x é a energia potencial da partícula. Da partícula clássica. Então, o que aconteceu aqui no fim da história, né? A gente tinha uma equação de uma onda, a gente primeiro mostrou, voltando lá para cima. Vamos recapitular o que foi isso aqui, né? Vamos voltar. A gente tinha uma equação que a gente mostrou que as soluções dessa equação são o que a gente está habituado a entender como uma onda. Tá? Então, uma equação que relaciona a derivada segunda em relação ao espaço com a derivada segunda em relação ao tempo é uma coisa cujas soluções oscilam no tempo e no espaço. Tá? Então, são soluções que são as ondas clássicas de água, de violão, enfim, as ondas que se propagam em meios materiais classicamente. Então, isso aqui é uma equação de uma onda clássica. A gente propôs a gente substituiu a parte, a gente veio para cá, né? A gente substituiu a parte temporal e ficou com uma equação da onda clássica normal que resolvida nos daria a dependência espacial da onda, ou seja, se a gente tem uma onda se propagando na água, a gente diz, olha, a frequência dela é tal que a parte temporal dela se propaga na forma cosseno de ômega t. Então, o que a gente tem como resultado eu quero saber como é que é a posição dos máximos e mínimos no espaço, né? Para isso eu preciso resolver a parte espacial. A parte espacial, vamos supor que eu não sei qual que é a solução, ela pode ser descrita por essa equação aqui. Então, essa equação é uma equação que ainda precisa ser resolvida para a parte espacial, dada uma solução para a parte temporal já colocada. Tudo isso onda clássica, não tem nada de mecânica quântica nisso, né? Tudo bem, reescrevemos essa mesma equação, chegamos aqui de novo na equação da onda, a equação da parte espacial da onda clássica, e aí que a gente entra com a mecânica quântica, fazendo o quê? Observando que na equação dessa onda clássica tem um comprimento de onda, e a gente vai substituir esse comprimento de onda pelo momento de uma partícula clássica, pelo momento de uma partícula de acordo com a proposta
de relação entre comprimento de onda e momento feita pelo de Broglie. Não precisaria fazer nenhum sentido essa substituição, dado que isso aqui é uma equação de uma onda que se propaga no meio material, e isso aqui poderia não ter nenhum sentido por si só, porque ninguém falou que partículas têm comprimento de onda ou que ondas têm momento. Então, nenhuma dessas duas coisas precisaria fazer menor sentido. A gente está falando disso porque elas resultam fazer sentido, mas essa substituição aqui é um chute qualquer. Tá? Então, foi feita essa substituição. A gente faz essa substituição não diretamente, poderia ter feito diretamente, teríamos chegado por expressão para o momento, mas a gente não faz essa substituição diretamente. A gente primeiro escreve a energia total da partícula clássica, isso aqui é partícula clássica, tá? Essas duas contas aqui são para uma partícula clássica. Ou seja, a relação entre momento e energia são relações de uma partícula clássica. Então, a gente substitui o comprimento de onda da partícula pela relação entre comprimento de onda e momento proposta pelo de Broglie, mas primeiro escrevendo o momento como função da energia da partícula. Então, da energia total e da energia potencial da partícula. Aí a gente chega nessa expressão. Essa expressão é uma expressão, de novo, que não precisaria ter nenhum significado, porque é uma expressão que relaciona... a gente poderia estar fazendo uma coisa sem pé nem cabeça, que seria uma expressão que relaciona um comprimento de onda com a energia de uma partícula clássica. Mas o fato é que se você substitui esse comprimento de onda lá, tudo bem, façamos isso, mesmo que não faça menor sentido. Substitui lá, etc, etc, você chega nessa expressão. E aí essa expressão aqui, ela te diz o seguinte, olha, há uma função de onda, agora é uma equação, esquece como a gente chegou nela e a gente tem uma equação. Essa equação pode ser resolvida e ela vai te dar, ela é uma equação do tipo uma equação de onda, vai sair uma função com característica de amplitude de função de onda espacial, né? Lembra que o φ(x) é a amplitude da parte espacial da onda. Então, essa equação aqui ela pode ser resolvida e vai sair um φ(x). E o que a gente está dizendo é que esse φ(x) talvez possa ser interpretado como a descrição daquela partícula clássica quando a gente assumiu que essa partícula clássica tem um comprimento de onda, jogando esse comprimento de onda, substituindo ele numa equação de uma onda clássica. Então essa equação poderia não fazer o menor sentido, mas agora a gente pode resolver essa equação, e ver se a função de onda resultante, e em particular, isso que é importante aqui, se as energias que aparecem como soluções dessa equação correspondem às energias das partículas que a gente está pretendendo descrever usando esse comportamento parcialmente ondulatório, parcialmente corpuscular, tá? Isso não, aí então, isso aqui é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger foi deduzida, a palavra deduzida é ruim aqui, porque não é bem uma dedução, mas ela foi proposta pelo Schrödinger com argumentos desse tipo, tá? Então, ele chega nessa equação e ele diz, olha, agora vamos postular que isso aqui é verdadeiro. Esquece essas contas estranhas que eu fiz associando o momento de partícula clássica com comprimento de onda material. Esquece tudo isso que eu fiz antes. Vamos postular que essa equação aqui é verdadeira. Vamos postular que essa equação é verdadeira e que resolver ela, de fato, vai descrever propriedades das minhas partículas. Postular que isso é verdade. Bom, resolve-se essa equação e mostra-se progressivamente que, de fato, as soluções que ela propõe e as energias que resultam dessa equação descrevem o comportamento no espaço e as energias dos objetos microscópicos para os quais a gente acredita que possa ser útil essa descrição dual. Tá? Então a mecânica quântica é formalizada a partir desse momento. Ou seja, a partir do momento que você faz essa proposição dessa equação, a partir daí você postula que essa equação é verdadeira e você testa ela experimentalmente. Testa. Isso aqui dá certo? Dá certo? Dá certo? Dá certo? Testa de novo. Esse sistema, calcula as energias para esse sistema, mede experimentalmente. Dá certo? Dá. E assim sucessivamente. E de 1924, se eu não me engano, quando o Schrödinger propôs a equação de Schrödinger, até hoje,
a mecânica quântica é a teoria física com maior grau de comprovação experimental de todas as teorias físicas todas as teorias que a gente tem da natureza, na verdade, de tal maneira que a equação de Schrödinger tem se mostrado verdadeira sob qualquer ponto de vista de verificação experimental. Independentemente da gente achar que faz sentido essa sucessão de associações de caráter corpuscular e caráter ondulatório que nos levam a, entre aspas, deduzir que ela deveria ter mais ou menos esse formato. Tá bom? Então, isso é a aula de hoje. Agora a gente tem a equação de Schrödinger colocada e pode partir para formalizar a mecânica quântica de maneira mais precisa, para a partir daí começar a obter resultados a partir dela.